irmãos e irmãs. Bom dia. Mais uma vez, uma felicidade enorme aqui voltar a esta casa de amor. Eu sempre sou muito bem recebido por todos aqui. Fora a energia que eu falo para todo mundo aí fora. Olha, vamos conhecer o Sena, tem uma energia tamanha. A gente chega aqui, parece que é abraçado, fagocitado por essa energia tão boa, que Jesus tem certeza nos permite a todos receber. Então hoje, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. O capítulo 5 fala sobre bem-aventurados os aflitos. O item 24 fala sobre a desgraça real. O nosso texto de introdução, lido por nossa irmã, chamado Estolado Conforto, ele tem muito a ver. É impressionante como a espiritualidade conecta, as coisas. Os nossos estudos têm muita ligação com o que nós iremos conversar hoje aqui um pouquinho. E para a gente dar início, vamos já mostrar uma mensagem de Joana de Ângeles, que está descrito no livro Diretrizes para o Êxito, psicografia de Divaldo Franco. Ela diz o seguinte: o ser humano, enquanto reencarnado na Terra, da vida possui um conhecimento limitado, o que o impede de compreender em profundidade os múltiplos acontecimentos que dizem respeito à sua existência. Nossa irmã, ela vem dizer das nossas dificuldades ainda como encarnados. Essa nossa condição de forma humana, de pensar naturalmente, sobre a égide da carne, nos dificulta a perceber as coisas muito além do espírito. Nós temos a carne e que nos limita muitas vezes aos nossos 5 sentidos. Então a gente sente um cheiro, percebe o sabor, tateia, consegue visualizar coisas, ouvir coisas boas, coisas ruins. Muitas vezes o nosso que a gente chama de sexto sentido, por estarmos aqui encarnados, não está muito desenvolvido. E isso acaba nos impedindo de ver além do que os nossos 5 sentidos nos permitem perceber, captar enquanto revestidos, pelo corpo carnal. E o planeta Terra, enquanto planeta de provas e expiações, conforme diz a escala espírita, lá na questão 100 de O Livro dos Espíritos, os espíritos eles dizem que a matéria ela prevalece sobre o espírito e está povoada de espíritos imperfeitos, como todos nós aqui estamos. E nós, espíritos imperfeitos, temos uma propensão para o mal e tem seus conhecimentos limitados sobre as coisas do espírito. Então os próprios espíritos, trabalhadores do Espírito da Verdade, nos dizem, nos informam, nós temos realmente essa limitação para conhecer sobre as coisas do Espírito. Nesse sentido, segundo a própria veneranda Joana de Ângeles, ela diz agora no livro Vitórias sobre a Depressão, que ninguém atravessa os caminhos humanos isento dos sofrimentos, das injunções defluentes da vida na Terra, planeta de provas e de expiações, por enquanto. Por enquanto, porque todos nós sabemos, estamos na nossa fase de transição planetária, passando aí planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração.
E o próprio apóstolo, né, João Boanerges, ele escreve no seu evangelho, né, dito lá no evangelho então, do próprio João Boanerges, capítulo 16, versículo 33, o que Jesus informa, que no mundo tereis aflições. Então imaginemos nós, se o próprio Cristo, né, o governador do nosso órgão, esse espírito, né, puro, espírito crístico, que é puro amor, se ele mesmo tem em mente que as vicissitudes fazem parte desse programa nosso da reencarnação neste planeta, e ele que é amor, que só quer a nossa felicidade, ele está afirmando para a gente que essas vicissitudes, essas aflições, são mecanismos para que nós conquistemos essa felicidade. Então, o que é a felicidade para nós aqui na Terra? O que é realmente a felicidade para a gente aqui na Terra? Então, segundo os espíritos superiores, respondendo à questão 922 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos superiores respondem a Kardec. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila, lembrem dessa palavra, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, nesse sentido, nós temos aí felicidade e infelicidade, né? São duas faces, dois aspectos que acontecem ao mesmo tempo. Por quê? Como disse próprio Kardec na sua pergunta, o que é felicidade para uns é infelicidade para outros, né? Então, percebemos que o conceito de felicidade é um conceito muito variável, ele é fluido, né? É impermanente, é uma coisa que a gente não consegue, cada um tem a sua percepção do que é felicidade. Então, o que hoje é felicidade para a gente, amanhã pode se afigurar que este momento de felicidade vai parecer para a gente um momento de infelicidade. Para outros, o que hoje é uma infelicidade, no momento futuro, esse conceito de felicidade e infelicidade pode mudar. E aí, o que era então para ele infelicidade, passa a ser felicidade. Então, não podemos fechar esse conceito. Como, foi dito anteriormente, o conceito de felicidade é muito fluido, é variável até ao infinito. Se a gente for pensar bem, imaginemos se perguntamos a uma criança o que é felicidade para ela. Ela vai trazer uma percepção muito provavelmente diferente do que é felicidade para um adolescente. Se fazemos a mesma pergunta para um adolescente, o que é felicidade para você? Ele também vai ter uma definição, uma percepção de felicidade
que com certeza será diferente de um adulto. E assim por diante. Um outro aspecto que também a gente não pode deixar de comentar, que vai ser importante para o nosso estudo, é no que diz respeito ao que a gente considera essencial para a nossa vida. E o que a gente considera, geralmente o que a gente considera essencial para a nossa vida, é o que nos traz essa percepção de felicidade. Então, por exemplo, se nós somos espíritos que somos imediatistas, pensamos presentemente nas questões do corpo, nos interesses materiais, os interesses orgânicos, os interesses sociais, interesses econômicos, né? Muitas vezes a gente vai priorizar esse tipo de interesse, vai ter uma percepção de felicidade, que é diferente daquele espírito que visa os interesses do espírito imortal, os interesses que visam o futuro do espírito. Então, quando a gente adota esse tipo de percepção, focando nos interesses da matéria ou focando nos interesses do espírito imortal, teremos cada um a sua percepção real de felicidade, que é muito pertinente àquele indivíduo, àquele espírito individualmente. Então essa visão da nossa vida com relação às questões da terra ou do espírito serão determinantes, decisivos para que a gente alcance o que o Evangelho, né, todo permeia, para que a gente alcance o que é a felicidade definitiva, a felicidade plena, a felicidade real. Então, nessa oportunidade, né, o item 24, que é o item que nós estamos estudando, ele é intitulado A Desgraça Real. Há várias traduções, né, do Evangelho segundo o Espiritismo que tentam amenizar um pouco a palavra desgraça e a traduzem para infelicidade, traduzem para infortúnio, para desdita. A gente também pode chamar de desgraça um acontecimento lamentável. Houve o falecimento de um familiar querido, alguém muito próximo. Nossa, foi uma desgraça para a vida daquela pessoa. Ou, muitas vezes, uma calamidade, né? A calamidade, por exemplo, das chuvas do Rio Grande do Sul. Foi uma desgraça para aquelas pessoas. Mas ainda hoje, muita gente considera a desgraça, né, ou a infelicidade, como nos entrega o espírito de Delfine de Girardin nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai dar início agora. O que o espírito de Delfine de Girardin ela diz para a gente? Qual que é o nosso pensamento com relação à infelicidade, com relação à desgraça? Ela diz o seguinte: eles a veem na miséria, no fogão sem lume, né, sem fogo, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. Então essa é a visão que esse Espírito está dizendo para a gente, que é o que a gente percebe, nós seres encarnados,
espíritos imperfeitos. Essa é a nossa percepção de desgraça. Essa é a nossa desgraça real. Essa é a nossa infelicidade. Só que diz o Evangelho que tudo isso, né, e muitas coisas a mais, né, além do que ela já disse, são chamados de infelicidade na linguagem humana. Embora essas situações nos tragam dificuldades, aborrecimentos, reveses, essas lutas, na verdade, elas não constituem para o espírito imortal a infelicidade. Para o espírito imortal, são momentos de expiação, momentos de aprendizado. Então, são momentos que, na verdade, o que a gente pensa de infelicidade real é a felicidade real. A infelicidade, segundo o Evangelho, é aquela que atende às nossas ilusões. Então, para o Evangelho, diferentemente do que nós pensamos, a infelicidade, que são as ilusões, as nossas fantasias, conforme o nosso querido espírito de Delfino de Girardin continua no texto do Evangelho. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. O ópio nesse sentido de prazer, né? Todas essas coisas que fazem a gente esquecer o que é realmente o nosso objetivo aqui na Terra, que é o da evolução espiritual. Por meio desses mecanismos, né, ensejados pelo Pai, para que nós galguemos um passo a mais na nossa evolução espiritual. Então, a gente consegue ver pela ótica humana que a infelicidade e a felicidade têm contornos diferentes do que é previsto pelos espíritos superiores, que têm uma visão de felicidade e infelicidade muito diferente do que nós aqui, espíritos imperfeitos, percebemos. Né? A gente aprende com Jesus, a gente aprende com o Evangelho, a gente aprende com a doutrina espírita, que nos demonstra o tempo inteiro da existência da imortalidade, né? Que a situação real, muitas vezes, a gente tem aí exemplificado na literatura e espírita, e diversos espíritos que vêm nos dizer, nos trazer a sua situação quando eles passam para a pátria espiritual, e eles nos alertam, nos deixam atentos que a felicidade que nós buscamos na Terra, muito provavelmente, quando eles chegaram na parte espiritual, tornou-se um sofrimento enorme. Então, o que eles perceberam e vem nos dizer o tempo inteiro que o que a gente rotula aqui na Terra como desgraça, como infortúnio, são grandes oportunidades de redenção e de libertação espiritual. Então, o Evangelho ele vem trazer para a gente que se uma coisa é boa e má, vai depender o quê? Muito nas consequências que nós aguardamos por ocasião de algum evento que nós, uma ação, alguma atitude que nós tomamos aqui na Terra. Então, o espírito de Delfino de Girardin, ela continua. Para julgarmos de qualquer coisa,
precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso, ou seja, é feliz ou infeliz, para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Foram que esses espíritos que vêm aí nos trazer nas diversas literaturas as experiências, né, deles retratadas nesses livros. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Aí então, ela realçando a questão das consequências. O que a gente chama de infelicidade aqui, a morte do corpo físico, acabou. E as consequências desses sofrimentos, desses reveses, por conta dessas infelicidades que aqui passamos, vão ter suas compensações na vida espiritual, na vida futura. Então, as consequências de um fato, elas são muito mais importantes do que o próprio fato em si. Então, o essencial, por exemplo, não é você ser rico ou ser pobre. É a atitude que você tem perante a riqueza ou perante a escassez. O importante não é a enfermidade ou a saúde. O importante será a atitude perante aquela enfermidade ou perante a seu estado de rigidez, né, corporal, de saúde. Então, a depender das nossas condições espirituais, né, da nossa maturidade espiritual, podemos utilizar das coisas fáceis da Terra, das facilidades que nós temos na Terra, para causar coisas ruins no futuro. Ou, o contrário, podemos utilizar das dificuldades da Terra, das coisas difíceis, para que encontremos a felicidade futura. Então, fazer o bom uso das coisas difíceis é muito melhor do que fazer um mau uso das coisas fáceis. Então, a felicidade real, ela pode ser encontrada nas frustrações, nas dores, nas lutas, nos sacrifícios, nas renúncias. Por quê? Porque as consequências futuras do bom uso dessas dificuldades serão as benesses do Espírito. Então, se fazemos mau uso das coisas fáceis, ao chegarmos na pátria espiritual, poderemos chorar, sofrer, ficarmos tristes, nos arrepender. Ao contrário, se fazemos bom uso das coisas difíceis da terra, ao chegarmos na pátria espiritual, vamos agradecer, bendizer essas dificuldades, os suores, as lutas, as lágrimas. Por quê? Porque elas vão nos permitir formações, atitudes que nos permitirão expiar faltas pretéritas. Vão nos ensejar reajustes emocionais, vão trazer, auxiliar-nos na redenção espiritual, na libertação do espírito, e nos trazer o que a gente mais busca, que é a paz do espírito. E aí que a gente tem alguns exemplos
de mensagens de espíritos nos informando, né, dessas benesses por conta do que a gente chama de infelicidade aqui na Terra. O bom uso dessas dificuldades. Por exemplo, o Espírito Samson, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a sua perdição. Então, quantas vezes a morte prematura, se aos nossos olhos é muito ruim, para aquele espírito fez um bem danado, por conta de evitar outras dificuldades a qual ele poderia ter sofrido. Joana de Ângeles, também no livro Diretrizes para o Êxito, ela diz que desgraças econômicas representam convite a outro tipo de experiência, após a abastança, pela qual aprende-se a valorizar tudo quanto está ao alcance das mãos e do coração. Então, muitas vezes, esses reveses financeiros, perdas de grandes montas de dinheiro, trazem aprendizados importantes, porque a gente aprende a valorizar o necessário e não valorizar o supérfluo. Ela também diz no mesmo livro que as aflições decorrentes de enfermidades e de solidão, de traições e de desprezos, se bem consideradas, convertem-se em bênçãos de irrecusável poder no processo de desprendimento e espiritualização do ser humano. Mais uma vez, Joana trazendo para a gente de bênçãos e benesses decorrentes dessas aflições. Ela também fala para a gente no livro Vitória sobre a Depressão, que estando em um mundo organizado, conforme as leis da matéria, continuamente estão ocorrendo mudanças de estrutura, fenômenos destrutivos na forma, sempre com finalidade de promoção do espírito encarnado. Então, até as calamidades naturais também são mecanismos, muitas vezes mecanismos, né, de expiação coletiva, para que nós também cresçamos espiritualmente. E finalizando essas mensagens, também Joana de Ângeles, no livro Atitudes Renovadas, ela diz o seguinte: sem nenhuma apologia ao sofrimento, é incontestável o benefício de que ele se reveste no processo da evolução da criatura humana. Então, o cristão, né, o espírita, ele necessita, incluindo, né, nós espíritas, ele necessita desenvolver uma outra visão do mundo. A gente precisa se desprender da visão de um mundo somente material, valorizando as coisas da terra, e começar a ampliar a nossa visão de uma vida que é imortal, que continua e que é a principal, é a verdadeira vida. Essa é a verdadeira vida que se dá na pátria espiritual. Não vamos esquecer que nós aqui só estamos de passagem, matriculados numa escola, da qual nós passamos por provas, por testes, por diversos exercícios, né? Oportunidades variadas de avaliação, porque a gente aprendeu, com certeza seremos testados. A espiritualidade não perde tempo. Estamos no aprendizado? Eu acho que este espírito alcançou um nível de aprendizado. Vamos testá-lo. E aí é o teste do aprendizado e, obviamente, junto com a nossa fé, né, em passar por aquela prova. Porque então, só assim a gente vai realmente aprender. Nós temos oportunidade de
de aprendizado, né, da qual a gente deve, neste aprendizado, entender que as dores, as angústias, as lutas, as renúncias são formas de crescimento das quais temos que agradecer, simplesmente agradecer, aproveitar, extrair o máximo desses momentos, apesar das dificuldades que a carne nos impõe. E aí a crença nessa doutrina, que é consoladora, com tanto conhecimento que ela nos traz, mas a fé que nos faz confiar no nosso Pai. Então imaginemos, né? Saulo, quando estava no caminho de Damasco, estava muito infeliz sobre o prisma humano, né? Ele estava ali dominado pelo ódio, pela raiva, pela angústia, pela mágoa, cheio de ressentimento. Ele realmente estava muito desequilibrado, né? E vários outros sentimentos negativos. Ele estava infeliz sob o prisma humano, mas também estava infeliz sob a visão espiritual. Por quê? Porque ele vinha adiando o chamado do Cristo. O Cristo o tempo inteiro, de diversos modos, chamou ele ao trabalho. E ele se pareceu surdo e cego. Se a gente lembra aí, para quem leu, e aconselho para quem não leia Paulo e Estevão, o quanto Deus age por meio de Estevão, Jesus age por meio de Estevão, chamando Paulo ao Cristo, ao trabalho do Cristo. E ele se fez surdo e cego. Até que chega às portas de Damasco, Jesus lhe aparece em visão e audição. E fala para ele: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os convites que eu te faço, contra os chamados, os chamamentos para o trabalho do bem. Duro é para ti recalcitrar contra as dores que te fazem uma pessoa melhor, que objetivam ao despertamento da vida verdadeira. Então vamos lembrar que recalcitrar, o que significa recalcitrar? Recalcitrar é ir de contra, é não ceder, é fazer resistência. Então Paulo foi resistente àquilo, não cedia aos chamados de Jesus o tempo inteiro. E o que isso serve para a gente. Jesus faz esse chamado a todo momento, para todos nós. Duro é para a gente, duro é para vocês eu me incluo, que recalcitram contra o trabalho do bem, recalcitram contra os convites que eu faço por meio desses mecanismos de vicissitudes da terra, de sofrimentos, de sacrifícios. Porque esses são chamados, esses são os convites, esses são os aguilhões que Jesus, a todo momento, está nos oferecendo por meio de várias pessoas, de várias situações, em todo local que a gente está, a gente é chamado. A espiritualidade não perde tempo. Os trabalhadores da seara do Cristo estão a todo momento neste trabalho intenso, árduo, hercúleo, de nos chamar para o trabalho do bem. Então a gente fica adiando esse encontro com a luz. A gente recalcitra, não cede, resiste, fica ali inflexível, rígido, engessado. E a gente acaba o quê? Sofrendo muito mais depois por conta
de a gente não atender a esse chamado do Cristo. E Emmanuel, né, em seu livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala, né, sobre esses aguilhões. Ele diz que o caminho evolutivo é cheio dos aguilhões, cheio desses convites. Só que a gente não está sempre recalcitrando. E se não houvessem esses convites, a gente não enxergaria a porta redentora, que é a porta estreita. Então, eles existem para que a gente enxergue que há uma coisa além do que está aqui, nesse planeta. E aí ele complementa, no livro Caminho, Verdade e Vida. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Então imagine, se Paulo de Tarso, o vaso escolhido, um espírito de alta, né, competência moral, que simplesmente não havia despertado para o trabalho dele. Ele veio encarnado para trabalhar para o Cristo, mas não tinha se despertado. Se ele, que é aquele espírito daquele porte, recalcitrou, não podia recalcitrar, imagina nós que somos muito mais dependentes desses chamados, desses chamamentos, desses convites. Imagina nós. Então, Emmanuel nos desperta, né, nos atenta, nos alerta contra esses chamamentos, esses aguilhões que todo tempo estão em nosso entorno. E ele também complementa eu esqueci minha mochila, só um minutinho. Joana de Ângeles, ela traz um texto muito interessante do livro Momentos de Alegria, que ela fala dos benefícios dos aguilhões. E ela diz o seguinte: há dois mecanismos eficazes para o progresso: o amor que sabe e a dor que impulsiona. Mediante o amor que se ilumina de conhecimentos libertadores, o espírito cresce para Deus. Quando este recurso demora de aparecer ou é deixado à margem, a dor se aninha no homem e, mesmo recalcitrando a sua presença, ela o domina, reeduca-o e eleva-o. Recebe o teu aguilhão na carne da alma e avança, tornando-o menos afligente em face da resignação e do bem que dele decorre. Então ela foi muito feliz em dizer que, ainda que o chamamento por meio do sofrimento, da dor, que é inerente a todos nós que vivemos aqui no planeta Terra, espíritos imperfeitos, a gente recalcitre, a gente faça resistência, às vezes ela é muito maior do que a nossa força, e ela vai dominar, porque ela vai fazer você de qualquer forma ser reeducado e passar por aquilo. Então, vamos ceder. Não tem aquele, se não podemos ir contra eles, junte-se a eles. Então, mais ou menos isso. Não vamos lutar contra aquilo. Se a gente luta, é o que ela fala, a gente torna menos, se a gente cede, a gente torna menos afligente em face da resignação que nós vamos mostrar frente àquele ato. Também no livro Fonte Viva, Emmanuel ele cita o seguinte: vale mais chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Esse, para mim, é um dos textos mais fortes de Emmanuel quando ele fala de aguilhões. Vale mais chorar sob os aguilhões da resistência. É melhor a gente ceder, como disse Joana de Ângeles, a esses chamamentos, a esses convites
que futuramente nos trarão benesses ao espírito, que sorrir sobre os narcóticos da queda. Sorrir sobre estes momentos de prazer, o que a gente ainda na Terra chamamos de momentos de felicidade, futuramente pode ser que para o espírito tragam consequências nefastas, tragam ainda mais prejuízos. Então, como é que Joana de Ângeles ela define qual é a desgraça real? Qual é a desgraça real? Infortúnios, desgraças, aflições reais são aquelas que se propiciam ao próximo, quando dominados pelos interesses mesquinhos e egóicos. As criaturas constroem a sua felicidade sobre os escombros daquela que pertencia aos outros. Sem que te tornes masoquista ou piegas, optando pela situação de sofredor ou de infeliz, bendize os convites que te chegam em forma de infortúnios convencionais, nunca, porém, tornando-te causa de desdita para quem quer que seja. Aí ela agora já coloca um detalhezinho a mais. Ela já começa a falar sobre uma felicidade sua, mas que não deve ser sobre o escombro do próximo. E aí, para pôr uma cerejinha nesse bolo, o André Luiz, ele cita que a verdadeira felicidade, ela só existe se ela for coletiva. O que ele diz aqui? Ninguém pode negar que estas situações, né, as enfermidades, as desilusões, os sofrimentos, são verdadeiros infortúnios. Mas infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo e a coletividade. Quando você imagina que é feliz e, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. Olha só, ele agora colocando a felicidade real, ela só vai existir quando a gente pensa na felicidade do nosso irmão, que está ao nosso lado. E Kardec corrobora com essas mensagens no seu livro Céu e Inferno, no capítulo 3, item 16, chamado Céu, em que ele fala o seguinte: entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que unem os seres simpáticos. Então, olha aí, a felicidade ela não é individual. A felicidade real, ela só vai existir se houver a felicidade coletiva. E quando é que isso vai acontecer? Quando deixarmos de sermos egoístas. A partir do momento que nós, espíritos, começarmos a pensar no outro, e quando é que a gente deixa de ser egoísta? Quando a gente se doa. E quando a gente se doa, conforme os ditos do próprio Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, para encerrar o nosso estudo, tem um textozinho chamado A Solicitação do Senhor. Eu vou achar aqui, só um minutinho, A Solicitação do Senhor. Que está no livro chamado Livro de Respostas de Chico Xavier, sobre a psicografia do Espírito Emmanuel. É um texto pequenininho que ele diz o seguinte: a solicitação do Senhor. O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas
e te escutou as petições, os pedidos. Em resposta, recomenda-te coragem, a fim de que possas receber o apoio divino. Antes que o emissário terminasse, o homem, quase magoado, interferiu. Coragem? Acaso não tenho mostrado ausência de medo em toda a minha vida? Aí o benfeitor responde: sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Então, meus irmãos, que tenhamos a coragem de cumprir o dever, né? O grande dever, que é o de cumprir os desígnios do Pai. Acima de tudo, cumprir as suas leis, que estão aonde? Que estão na consciência, conforme disseram os Espíritos. Aquela questão 922, que a gente leu no início do nosso estudo, afinal a felicidade, ela se encontra, como eles mesmos disseram, está na consciência tranquila, trazendo a paz do Espírito. E as leis do Pai se encontram onde? Na consciência. Então só conseguiremos ter consciência tranquila quando obedecermos plenamente as leis do nosso Pai. E que sejamos como Célia. Célia, personagem do livro 50 anos depois, psicografia de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Não sei se aqui alguém já leu. Célia, ela enfrenta inúmeros reveses na vida dela. Ela perde o pai prematuramente. Ela tem uma desilusão amorosa intensa, muito grande, que destrói a vida dela. Porque esse parceiro atrai, só que ela consegue se superar, né? Porque ela tem uma fé tão grande em Jesus, que a capacidade de superar dela é grande, e a capacidade de perdoar também. E o Emmanuel, ele faz uma referência a Célia no prefácio do livro. É bem pequenininho. Ele diz o seguinte, que é Célia, né? Seu espírito era bem o lírio nascido do lodo das paixões do mundo, para perfumar a noite da vida terrestre com os olores suaves das mais divinas esperanças do céu. Então ele faz essa referência porque ela, apesar de todas as adversidades e sofrimentos, ela passa por aquilo tudo com uma beleza espiritual, uma pureza de espírito tão grande, né? E que, na verdade, esse lírio que sai do lodo, ele faz referência a essa flor aqui, que é chamada flor de lótus. A flor de lótus, ela nasce do lodo, nasce da lama, mas ela vai e desabrocha completamente limpa em direção à luz. Então, Célia, ela faz isso, ela sai desse momento de muito sofrimento, mas com essa capacidade absurda de perdoar, porque ela tinha Jesus, ela tinha Cristo no coração. Então, que nós possamos ser um pouquinho de Célia e que possamos exercer essa Célia que cada um de nós tem dentro do nosso coração. E que Jesus nos abençoe. Então, possamos agora nesse momento elevar nossos pensamentos ao Mestre, agradecendo por mais esta oportunidade
Jesus, querido amigo, mentor de todos esses espíritos, ainda necessitados da tua presença, do teu ensinamento, da tua aura energética de puro amor. E juntamente com esses trabalhadores da tua seara, praticantes da caridade infinita, agradecidos aqui estamos por mais este momento em que podemos dividir com todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, essas palavras consoladoras que nos trazem amparo, alento, mas acima de tudo, nos trazem esperança de uma vida melhor. Que a imortalidade da alma seja sempre lembrada em nossas atitudes, em nossas ações, que nunca mais recalcitremos contra os teus aguilhões, Mestre. E que, acima de tudo, confiemos que tudo que aqui nos preza, nos envolve, nos acontece, tem esse objetivo maior, que é de encontro ao Pai, encontro da felicidade real, por meio da construção do reino de Deus, que está em nossos corações. Fica conosco, Mestre, que assim seja.